você do outro lado da tela, seja bem-vindo, bem-vindo ao documentário 2 de Julho, Baianidade de Guerreira. Estamos aqui na Praça Tomé de Souza. Ao fundo nós temos o Forte São Marcelo, muita história para contar. Aqui ao lado temos o elevador Lacerda, mais para o lado de cá nós temos o Palácio Rio Branco, onde foi instalada a sede de governo no início, quando se formou a cidade de Salvador. Lá ao fundo temos a Câmara Municipal de Salvador, ok? E é aqui que começa o nosso documentário. Essa praça tem muita história para contar e foi o início da formação de uma identidade guerreira do povo baiano, onde houve muitos combates contra nações europeias. E aqui eu estou falando especialmente da Holanda, por exemplo. A Holanda deu bastante trabalho aqui para a Bahia, tentou tomar a cidade, mas o Forte São Marcelo, por exemplo, estava à frente de todo o combate, além dos outros fortes. Mas o Forte São Marcelo foi um forte especial, sempre foi. E ele teve um papel fundamental e tudo isso ajudou a construir esse perfil do povo baiano de espírito de defesa, de guerra. E aí começa a nossa história do documentário até nós chegarmos ao 2 de julho. Acompanhe essa história. Pois bem, aqui ao fundo temos o Palácio Rio Branco. Vamos falar agora sobre um movimento internacional de caráter libertador, que foi o chamado Iluminismo, que ele se consolidou durante o século XVIII e ele espalhou ideias no mundo que iam contra a lógica monarquista, iam contra a lógica mercantilista, iam contra a lógica intervencionista de um governo autoritário de um monarca, E a ideia principal que vai se espalhar pelo mundo é a ideia de liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade econômica, liberdade política, liberdade de expressão, certo? E essas ideias do iluminismo acabam alimentando um sentimento anticolonialista naqueles países que eram dominados por suas metrópoles, E, enfim, esse movimento do iluminismo inspira, para começar, a Revolução Francesa, que lá pelo ano de 1792 vai estar a todo vapor a Revolução Francesa, que é inclusive o ano onde nasce a nossa heroína do nosso documentário, que é onde nasce Maria Quitéria. Maria Quitéria nasce no ano de 1792, onde a Revolução Francesa está a pleno vapor e essas ideias estão se espalhando cada vez mais no mundo. Também no mesmo ano da Revolução Francesa vai estar acontecendo a Inconfidência Mineira, E vai estar sendo punido Tiradentes, certo? Por ter tido ele e outros mineiros a ousadia de se manifestar contra o domínio colonial português, E aí começa-se no Brasil a se formar um movimento de libertação do domínio de Portugal. E esse movimento vai se espalhando cada vez mais. E essa ideia vai se enraizando na cabeça dos brasileiros insatisfeitos com a opressão metropolitana portuguesa. Esta estátua que está aí atrás é a estátua da nossa personagem principal do documentário, a estátua de Maria Quitéria de Jesus. Essa estátua foi feita no ano de 1953 por um artista chamado José Barreto. Na mesma época, em 1953, o presidente Getúlio Vargas ordenou que se colocasse em todos os quartéis do Exército a imagem de Maria Quitéria. Homenagem mais do que merecida. Maria Quitéria, filha de Gonçalo Alves de Almeida e de Quitéria Maria de Jesus. Olha que interessante, a mãe de Maria Quitéria tinha o nome invertido em relação à filha. Enquanto a mãe se chamava Quitéria Maria de Jesus, a nossa personagem se chamava Maria Quitéria de Jesus. É uma inversão dos dois primeiros nomes, Bom, vamos agora tratar de algo que é bastante intrigante, que é em relação à idade de nascimento de Maria Quitéria. Existem 3 hipóteses, 3 possíveis idades de nascimento, possíveis anos de nascimento. Vamos à primeira hipótese, que é uma hipótese recorrente, onde se conta que um recrutador do Exército teria passado na fazenda do pai de Maria Quitéria no ano de 1822 e nesse momento ela teria 19 anos. Muitos historiadores colocam que ela teria 19 anos nesse momento. E isso traz ela nascida no ano de 1803. Só que no ano de 1803 a mãe de Maria Quitéria já era falecida, então ela não teria como ter 19 anos no ano de 1822. Portanto, essa
data de nascimento de 1803 ela é totalmente irreal. Então essa hipótese está cortada, apesar de ser bastante constante aparecer nas análises de historiadores que ela teria apenas 19 anos quando o recrutador passou na fazenda do pai dela. Essa é uma idade bastante recorrente nos testemunhos. Talvez, não sei, tenha vindo da própria Maria Quitéria ao conversar com uma inglesa que entrevistou ela aqui no Brasil no ano de 1823, uma inglesa chamada Maria Graham, se não estiver enganado o nome. Enfim, mas ela não teria 19 anos no ano de 1822. Então essa hipótese está cortada, então ela não teria como ter nascido no ano de 1803, já que em 1803 a mãe dela já estava falecida. Isso é comprovado pelo inventário familiar. Vamos à segunda hipótese. A segunda hipótese, que é justamente do inventário do falecimento da mãe dela. A mãe dela vai falecer no ano de 1802, e nesse ano de falecimento de 1802 no inventário consta que Maria Quitéria teria 10 anos nessa época. E isso coloca ela com o nascimento no ano de 1792. Essa é a hipótese mais forte de todas, é em cima dela que eu estou trabalhando. E a terceira hipótese, que não é hipótese impossível, mas vamos a ela. Que a terceira hipótese diz que na certidão de óbito dela, que ela faleceu aqui em Salvador, ela teria 56 anos no dia que ela faleceu aqui em Salvador. E ela faleceu no ano de 1853, isso coloca ela com o nascimento em 1797. Isso não é impossível, mas eu acredito que essa hipótese não é muito forte, porque muito provavelmente a filha dela, que deve ter feito o organizado falecimento da mãe, talvez não tivesse total conhecimento da data de nascimento da mãe, e tudo foi muito confuso. É mais fácil a filha errar a data de nascimento da mãe, a idade que ela tinha na época, do que o pai e a mãe dela ter errado no registro dela do inventário, né? Então, vamos trabalhar com a hipótese de que Maria Quitéria nasceu no ano de 1792, ano do inventário do falecimento da mãe dela, onde ela tinha 10 anos. O pai de Maria Quitéria, ele comprovadamente era português, um homem branco, e enquanto a mãe de Maria Quitéria tinha características que ninguém sabe ao certo, mas como Maria Quitéria tinha características predominantemente indígenas, a gente pode afirmar aqui com bastante segurança que a mãe de Maria Quitéria era pelo menos descendente de índio, que teria sido da mãe dela, que ela teria herdado essas características indígenas, esses traços indígenas marcantes que ela tinha, Maria Quitéria, né? A Maria Quitéria teve uma infância bastante agitada, bastante interessante. Ela realizava todo tipo de atividade. Ela ia muito além do que seria do mundo feminino. Ela caçava, ela atirava, ela pescava, ela cavalgava, e ela tinha muita habilidade em todas essas tarefas que seriam em tese masculinas, o que dá a ela o perfil para ela se tornar lá na frente um excelente soldado no exército, tá? No ano de 1776, essa esperança em se libertar do domínio de sua metrópole se renova com a independência dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos conseguem se libertar do domínio da Inglaterra, que era a sua metrópole. E essa ideia vai cada vez mais se espalhando entre os continentes americanos, entre os países colonizados, entre eles o Brasil, e os países dominados pela Espanha, a chamada América Espanhola. Mas um movimento de independência e de libertação em especial vai chamar a atenção aqui nas Américas, que é o movimento da Revolução Haitiana, um movimento liderado por escravos. Esses escravos conseguem tomar o poder no Haiti, e isso termina preocupando os senhores de escravos em todas as Américas, porque isso traz um exemplo para os escravos de que é possível sim estabelecer uma nova ordem, uma nova lógica, onde o povo afro poderia mandar no seu próprio nariz. E isso acendeu o alerta dos senhores de escravos aqui em todas as Américas. E isso preocupou muito. Isso também vai influenciar aqui na Bahia, já que na Bahia a presença afro era muito grande, como é ainda hoje. Essa revolução haitiana que aconteceu em 1791 vai influenciar todo o jogo da luta pela independência na Bahia e vai trazer um espírito de esperança para os escravos que viam na Revolução do Haiti a possibilidade também de se tornarem livres e com direitos políticos.
Eu estou agora na Praça da Piedade, que fica em frente à Igreja da Piedade. Ironicamente, a palavra piedade significa compaixão, significa se importar com o sofrimento alheio. E aqui nesta praça foram punidos algumas das pessoas que estavam envolvidas na sedição, no movimento de desejo de independência aqui na Bahia, esse movimento chamado Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios. Foi um movimento que se inspirou nos princípios iluministas de liberdade, se inspirou no movimento da Revolução Haitiana e queria fazer aqui na Bahia a instalação de um governo republicano, queria fazer aqui na Bahia a libertação dos escravos. Vamos ver agora alguns desses punidos que estão homenageados aqui na Praça da Piedade. Acompanhe comigo. Bom, esse é o primeiro busto que nós vamos ver aqui. Percebam aqui o detalhe. Esse aqui foi Lucas Dantas de Amorim Torres. Bom, aqui nós temos o busto aqui em detalhe de Manuel Faustino dos Santos Lira. Bom, aqui mais um busto aqui, esse busto é de João de Deus do Nascimento. E aqui estamos no último busto, esse é o busto de, olha aí o detalhe, o busto de Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga. Algo que há em comum entre esses 4 homens que foram punidos aqui na Praça da Piedade, em frente à Igreja da Piedade, é que todos eles foram enforcados e esquartejados sem que houvesse nenhum tipo de piedade da parte das autoridades instituídas na época, e feita na frente da igreja que deveria, em tese, defender a compaixão, defender, importar-se com a dor alheia. E estes homens foram punidos por uma coisa que seria impunível. Eles estavam defendendo o direito da liberdade, eles estavam defendendo o direito de se autodeterminar como povo, de se livrar do domínio metropolitano português, de estabelecer uma república no Brasil e, essencialmente, de se libertar da escravidão, ou libertar os demais da escravidão. Esses homens, vocês poderão observar que a maioria deles tinham na faixa dos seus 30 anos. Não eram adolescentes empolgados com um movimento. Eram pessoas maduras que sabiam o que estavam fazendo, sabiam naquilo que estavam se envolvendo. Você percebe também que alguns deles eram militares. Então houve a participação também de pessoas militares nesse movimento da Conjuração Baiana. E esse movimento da Inconfidência Baiana contou com a importante articulação de um cara chamado Cipriano Barata. Cipriano Barata é um jornalista, um ativista político, forte opositor do domínio metropolitano, tá? Que mais tarde, na história, vai se tornar um deputado brasileiro representando os interesses do Brasil, até mesmo perante Portugal. Guarde esse nome, Cipriano Barata, que foi ativo durante a Inconfidência Baiana. A Conjuração Baiana foi diferente da Inconfidência Mineira. A Conjuração Baiana ou Inconfidência Baiana, ela teve a participação de muitos populares, além de ter participação da elite. A Inconfidência Mineira teve a participação apenas da elite. O povão não participou da Inconfidência Mineira. Já aqui na Bahia, a Inconfidência Baiana englobou todas as classes, inclusive escravos, trabalhadores, os próprios alfaiates que dão nome a essa revolta, a esse movimento. Foi um movimento de caráter popular, um movimento que não foi elitista, contrário e diferente ao que aconteceu na Inconfidência Mineira, que foi um movimento de elite. Aqui foi um movimento de caráter popular. E isso delineou um tipo de comportamento, um tipo de postura do baiano em relação ao domínio colonial português. Demonstrou bem que todos os baianos de todas as classes, inclusive senhores de escravos na época, também apoiaram esse movimento. Houve participação de senhores de escravos, houve participações de grandes nomes aí do poder instituído na época na Bahia. Tá? Essa conjuração, ela vai dar o tom do que vai acontecer mais adiante, durante o 2 de julho. Isso aqui mostra a tradição baiana de não abaixar a cabeça contra a opressão. Como diz a própria música do 2 de julho, com tiranos não combinam brasileiros corações, ou melhor dizendo, baianos corações. Pois bem, essa foi a Inconfidência Baiana, retratada aqui nessa praça.
E ela, como você pode perceber, vai inspirar mais adiante o nosso 2 de julho. Bom, no ano de 1800, a Revolução Industrial Inglesa já estava a todo vapor, a Inglaterra já se consolidava como o país mais poderoso do mundo. E isso chamou a atenção e preocupou a França. A França também, que estava começando a se industrializar, estava preocupado com esse domínio inglês. A França sempre foi uma arqui-inimiga da Inglaterra. E aí o que vai acontecer? Na França vai subir ao poder um cara chamado Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte, tentando frear esse crescimento incrível da Inglaterra, ele propõe e faz e realiza o chamado bloqueio continental, onde ele vai dificultar a vida da Inglaterra com os navios franceses, não permitindo que os navios ingleses consigam distribuir seus produtos pelo mundo. E é aí que chega e tem a ver com nossa situação, porque Portugal na época tinha negócios tanto com a Inglaterra quanto com a França. E a França e a Inglaterra pressionaram Portugal de que lado ela iria ficar. Na época, o príncipe de Portugal, regente, que era Dom João VI, ele estava enrolando as duas nações, as duas potências europeias, até onde não podia mais. Até que finalmente Napoleão Bonaparte perde a paciência com Portugal e começa a invadir Portugal. Aí então o rei de Portugal articula a fuga da família real para o Brasil. E a Inglaterra irá apoiar essa fuga, inclusive fornecendo navios para transportar toda a corte portuguesa com seus funcionários, seus ministérios, todos vindo para o Brasil, especificamente onde vão parar primeiramente é aqui, na Boa Terra, na Bahia. Bom, como dissemos antes, a mãe de Maria Quitéria vai falecer no ano de 1802. Maria Quitéria nesse momento está com 10 anos e ela fica com a função de substituir a mãe dela perante os seus irmãos. Ela tinha 2 irmãos, uma garota e um garoto mais novo, né, o caçula. E ela ficou com essa função de cuidar dos seus irmãos. Tá? Isso deve ter sido bastante pesado na vida de Maria Quitéria e isso forçou até um certo amadurecimento dela, né? Então isso fazia dela, acabou fazendo nela a formação de um espírito de liderança nela, né? De um espírito protetor dela. Então ela tinha um perfil de protetora e de líder ao mesmo tempo, tá? Mas o pai dela não ficou muito tempo viúvo. Ele casou com outra mulher, essa outra mulher que ele casou faleceu muito brevemente, e então o pai dela se casou mais uma vez em 1804 com uma mulher chamada Maria Rosa de Brito. Esta mulher madrasta, nova madrasta de Maria Quitéria, teve uma relação bastante complicada com Maria Quitéria, que ela queria que Maria Quitéria tivesse um comportamento de menina e não que fizesse coisas de menino. Então Maria Quitéria sofria a opressão dessa madrasta. Essa madrasta foi de fato uma madrasta para Maria Quitéria, né? E assim a vida de Maria Quitéria foi se desenvolvendo nessa relação conflituosa com a sua madrasta e ao mesmo tempo tendo que estar lá protegendo os seus irmãos, cumprindo um papel de mãe substituta dos irmãos. No mesmo ano da transferência da corte portuguesa ao Brasil, 1808, vai começar a acontecer a independência das Américas espanholas. Os países que viviam sob o domínio da Espanha aqui nas Américas vão começar a realizar suas independências e se libertar do domínio espanhol. E isso vai inspirar o Brasil também a seguir mais um exemplo internacional de independência e libertação de sua própria metrópole. Sendo que no Brasil, o próprio rei de Portugal, representante da metrópole, do domínio e da opressão lusitana portuguesa, estava vindo para cá para governar o Brasil, para governar Portugal a partir daqui, ok? E isso muda todo o jogo, onde o Brasil vai ter uma relação bastante contraditória, onde ao mesmo tempo que o Brasil quer se libertar desse domínio português, o Brasil também se torna, a partir desse momento, uma metrópole. Isso, o jogo vai mudar. O Brasil vai deixar de ser considerada uma colônia e vai ser considerada a metrópole. Quando Dom João se instala aqui no Brasil com toda a sua corte, ele eleva o Brasil à condição de metrópole. E aí então, com isso, ele causa um efeito retardatório do processo de independência do Brasil, onde o Brasil se vê numa posição de destaque, se vê numa posição privilegiada e a opressão, inclusive no Brasil, vai diminuir bastante com a vinda de Dom João, até porque o Brasil agora passa a ser a metrópole e Portugal fica na incrível posição inédita de ser reduzida à condição de colônia. Na prática, o Portugal passa a ser rebaixado com a vinda da corte portuguesa para cá. Em 1817, Dom João enfrentou oposição aqui no Brasil do estado de Pernambuco.
e lá teve uma revolução de caráter republicano, né? E que também expulsou o governador que estava lá e, em seu lugar, assumiu um governo de caráter republicano, como eu já falei antes, e esse governo decretou sua independência em relação a Portugal, decretou sua independência em relação até mesmo à autoridade de Dom João. Guarde essa informação da Revolução de 1817 de Pernambuco, que mais pra frente nós vamos correlacionar isso com coisas que aconteceram aqui na Bahia. Bom, aqui ao fundo nós temos a Câmara Municipal de Salvador e vamos falar um pouco sobre a Revolução do Porto, que aconteceu em Lisboa. Portugal, quando Dom João veio para cá, os políticos portugueses se articularam, inspirados nos princípios iluministas de libertação e de valores republicanos, e começaram a se articular para passar a governar Portugal por si mesmos, né? Eles começaram a se organizar depois que se livraram do domínio francês, e essa Revolução Liberal do Porto, ela vai também trazer consequências aqui no Brasil, como por exemplo vai terminar pressionando Dom João a voltar a Portugal, porque os políticos portugueses estavam reivindicando que Portugal retornasse à sua condição de metrópole, porque afinal de contas, quando o Brasil foi elevado à condição de metrópole, Portugal terminou sendo na prática rebaixada à condição de colônia. E isso deixou os portugueses bastante insatisfeitos. E aí então a gente vai ter inclusive políticos brasileiros se dirigindo a Portugal para também representar os interesses brasileiros nessa Revolução Liberal do Porto, para que o Brasil não perdesse essa condição de metrópole que tinha conquistado, que o Brasil não queria mais recuar naquilo que tinha conquistado. Então, estamos aqui agora num ponto que faz a conexão entre a ladeira da praça, onde lá embaixo está o Corpo de Bombeiros, faz a conexão com o viaduto da Sé, que dá acesso a esta rua, que tem uma história interessante aqui pra gente. Vamos lá. Então, o ano de 1821 foi bastante agitado aqui na Bahia. Aqui nessa rua, que é próximo ao viaduto da Sé, houve a organização de um levante feito em fevereiro de 1821, coordenado, articulado por Cipriano Barata. Vamos até lá para entender esse detalhe. Então, estamos aqui no viaduto da Sé, que faz conexão com a ladeira da praça, né, que vai dar acesso à Praça Tomé de Souza, tá? E aqui o que acontece aqui, o que é que tem a ver com a nossa história é essa rua aqui, esse local, né? Aconteceu uma revolução em Pernambuco em 1817, onde nessa revolução se instalou um governo republicano e o governador de Pernambuco tinha sido expulso pelos rebeldes, e os rebeldes instalaram lá em Pernambuco um governo de caráter republicano e separatista em relação a Portugal, né? E o governo da Bahia na época mandou tropas para Pernambuco para acabar, né, com o governo republicano que foi instalado lá, conseguiu desarticular o movimento, os líderes desse movimento republicano em Pernambuco foram presos e mandados aqui para a Bahia, certo? E ficaram numa prisão aqui nessa área, que ficava nessa área, uma prisão eclesiástica chamada Aljube, certo? Ficava aqui em algum lugar aqui, eu desconfio até que seja esse prédio aqui, não sei, não tenho certeza, mas enfim, esses prisioneiros ficaram aqui, né? O político, jornalista, opositor de Portugal, do colonialismo português, do domínio da opressão portuguesa, chamado Cipriano Barata, né? Ele era baiano. Cipriano Barata, ele tinha fortes conexões com esse grupo de rebeldes pernambucanos, e ele vinha aqui constantemente encontrar esses prisioneiros na prisão do Aljube, e ele trocava informações, articulava ações que iriam ser feitas aqui na Bahia, e em uma dessa articulação de ações eles articularam uma ação aqui na Bahia que vai desembocar numa investida com envolvimento até de militares, soldados baianos, contra o governo instituído aqui na Bahia, contra a ordem colonial, certo? Enfim, vamos lá, vamos entender melhor tudo isso. Esse monumento que está aqui atrás de mim tem bastante relação com os movimentos de resistência, os movimentos de levantes que aconteceram no ano de 1821 em Salvador, que iniciaram em fevereiro, tá? E que tiveram à frente um tenente-coronel chamado Manuel Pedro de Freitas Guimarães. Vamos ver um pouco mais de perto aqui. Então, essa foi
a Constituição de Cádiz, realizada na Espanha, era uma Constituição de caráter libertário, tá? De caráter liberalista, contrário à ordem monarquista que existia no mundo naquele momento, a ordem absolutista, né? E pregava os valores libertários iluministas, certo? Que inspiraram vários movimentos de libertação e de anticolonialismo pelas Américas. E esse monumento está aqui homenageando justamente essa Constituição da Espanha que inspirou todos esses movimentos no mundo que vieram, né, inspirados também pelo iluminismo, ok? Estou agora na Avenida 7, em frente à Rua do Rosário, onde lá atrás nós temos a Igreja do Rosário e ali a Rua do Rosário, nesse ponto aqui, vai ter uma conexão com algo que eu disse antes para vocês. Não sei se você se lembra, mas eu falei sobre a articulação que o Cipriano Barata fez junto aos prisioneiros que vieram da Revolução de Pernambuco, de 1817, né? Eles estavam presos aqui na Bahia, lá próximo do Viaduto da Sé, como eu já mostrei para vocês antes, e Cipriano Barata articulou junto com essas pessoas uma ação aqui na Bahia que vai acontecer em fevereiro de 1821. Você também deve se recordar que eu falei antes sobre o tenente-coronel Manuel Pedro, né? Eu até mostrei para você a Constituição da Espanha de Cádiz, né? Falando sobre o tenente-coronel Manuel Pedro. Pois bem, esses dois personagens, Cipriano Barata, juntamente com os revoltosos de Pernambuco, que estavam presos, e eles articulando uma ação para fevereiro de 1821, aqui na Bahia, contra o domínio português, e esse tenente-coronel Manuel Pedro estará à frente de militares que vão participar dessa ação aqui nessa Rua do Rosário, tá? E o que é que vai acontecer? Para lá está o Forte São Pedro, de onde saíram as tropas comandadas pelo tenente-coronel Manuel Pedro. E para o lado de lá está a Praça Tomé de Souza, de onde vieram as tropas comandadas pelo Major Hermógenes Pantoja. E essas duas tropas, que vinham do lado de lá, comandada por Hermógenes Pantoja, representando os interesses de Portugal, e a que vinha do lado de lá, comandada por tenente-coronel Manuel Pedro, representando os interesses brasileiros, vão entrar em choque aqui nessa Rua do Rosário. E nesse choque entre as duas tropas, o Major Hermógenes Pantoja irá falecer nesse choque. E aqui vamos entrar numa coisa interessante desse Major Hermógenes Pantoja. O Major Hermógenes Pantoja, durante a Inconfidência Baiana, você deve se lembrar que eu mostrei isso lá na Praça da Piedade, né? Aqueles bustos dos caras que estavam à frente, né? Que foram punidos na Inconfidência Baiana. Pois bem, esse Major Hermógenes Pantoja, ele foi um dos caras que estava articulando esse movimento da Inconfidência Baiana. Naquele momento da Inconfidência Baiana, o Major Hermógenes Pantoja se colocou contra o domínio português. Mas aqui, neste episódio dessa batalha, quando o Major Hermógenes Pantoja, vindo de lá da Praça Tomé de Souza, ele estava comandando tropas que estavam na defesa dos interesses portugueses. Ou seja, o Major Hermógenes Pantoja assumiu uma posição diferente nesse conflito onde ele veio a falecer, certo? E isso nos leva a uma pergunta interessante: por que será que ele mudou de lado? Muito provavelmente, acredito eu, pela pressão dos seus comandantes, dos seus superiores, que cobraram dele essa postura. E ele terminou sendo vitimado em relação a algo que ele nem era a favor, no final das contas. Que, afinal de contas, desde mais cedo, ele teria mostrado interesse em defender os interesses brasileiros nessa opressão portuguesa. Mas também, por outro lado, a gente pode levantar outra questão: será que durante a Inconfidência Baiana ele não teria sido um espião do movimento, espionando o que o pessoal do movimento de Inconfidência Baiana estaria fazendo? Será que o Major Hermógenes Pantoja teria entregado os participantes do movimento? São perguntas que ficam para a história, né, para ser respondida, tá? Bom, mas o que interessa é que depois desse movimento de fevereiro de 1821, o Conde de Palma, né, articulou a formação de uma junta governativa que se posicionou favorável ao domínio português. E essa junta governativa, articulada pelo Conde de Palma, ela vai ser presidida pelo desembargador baiano Luiz Manuel.
e Luiz Manuel, como presidente da Junta da Bahia, imediatamente pede ao governo de Portugal, pede a Lisboa, o envio de tropas para cá, para reforçar a defesa dos posicionamentos metropolitanos, para reforçar a submissão brasileira aos interesses portugueses, a submissão brasileira baiana. Enfim, o ano de 1821 na Bahia vai ser marcado por uma junta governativa favorável ao domínio de Portugal. E essa junta governativa já tinha pedido o auxílio de tropas portuguesas. Tropas estas que, ao ouvirem, serão comandadas pelo famoso general Madeira de Melo. O general Madeira de Melo virá comandando as tropas da Legião Lusitana, que irá incomodar bastante os baianos aqui naquela época de 1821. A Revolução do Porto, que aconteceu em Lisboa, Portugal, de caráter iluminista, de caráter constitucionalista, criou uma pressão em cima de Dom João, e Dom João teve que ser forçado, digamos assim, a voltar a Portugal para assumir o comando de Portugal, porque ele estava sob a forte ameaça de que Portugal iria deixar de ser monarquista para passar a ser republicano. Então, ele precisou retornar a Portugal para assumir o comando, deixando aqui em seu lugar o seu filho Dom Pedro. Sendo assim, Dom João retorna a Portugal em abril de 1821. Em agosto de 1821, Pernambuco se desvincula do domínio português e se declara independente do domínio de Portugal. Em setembro de 1821, políticos brasileiros já estavam lá na corte portuguesa defendendo os interesses do Brasil, liderados por Cipriano Barata. E a coisa vai começar a esquentar entre brasileiros e portugueses. Lisboa, então, determina que todos os comandos militares do Brasil sejam determinados por Portugal. Então, os comandantes militares do Brasil serão escolhidos pelos portugueses e os brasileiros não terão o poder de escolher quais militares irão assumir os comandos das tropas aqui no Brasil. E assim é que entra, nesse contexto, o general Madeira de Melo, que foi o escolhido para comandar as tropas militares portuguesas e brasileiras aqui no Brasil. E aí então Madeira de Melo é enviado para a Bahia e aí a coisa começa a esquentar no sentido de o 2 de julho acontecer, a independência da Bahia rolar. Aqui na ladeira da praça foi feito um levante no ano de 1821, no mês de novembro, tá? Então, aqui na ladeira da praça, no mês de novembro de 1821, houve também um outro levante realizado, um levante de caráter político-militar, ok? Estamos agora no pé da ladeira da praça, em frente ao Corpo de Bombeiros aqui da Barroquinha, né? E aqui se organizou mais um levante no mês de novembro de 1821. Tropas brasileiras baianas se organizaram e subiram na ladeira, né, em direção à Praça Tomé de Souza, mais precisamente em direção à Câmara Municipal de Salvador, para lá organizar uma ação política e militar contra o domínio colonial português. Vamos até lá agora para a gente entender o que aconteceu. Bom, no levante de novembro, então, as tropas subiram pela ladeira da praça e chegaram até aqui, na Câmara Municipal de Salvador, onde eles tocaram lá em cima o sino, convocando a população para tomar conhecimento do que estava acontecendo na cidade, né, e ganhar o apoio popular para fazer o levante que ocorreu no ano de 1821, em novembro de 1821, ok? E aí então o que acontece? As tropas comandadas pelo general Madeira de Melo, que defendia os interesses portugueses, chamada Legião Lusitana, eles ocuparam os principais pontos aqui do centro de Salvador, né, do centro administrativo, e começaram a desarticular, a desmobilizar essa ação que os brasileiros fizeram, começaram a combater essa ação e começaram a prender várias pessoas em várias áreas aqui de Salvador, mas principalmente aqui nesse centro administrativo, tá? Pois bem, depois dos brasileiros terem feito uma ação no levante de novembro, subindo a ladeira da praça, ocupando a Câmara Municipal, tocando o sino, convocando a população, depois teve a prisão realizada pelas tropas lideradas pelo general Madeira de Melo, onde essas pessoas que foram presas naquele episódio de novembro de 1821 vieram para cá, para o Forte do Barbalho, e ficaram aprisionadas aqui
e depois elas foram mandadas para Portugal. Esse período do ano de 1821 foi um período dominado pela junta governativa aliada aos interesses de Portugal. Os brasileiros em 1821, aqui na Bahia pelo menos, perderam as guerras, as batalhas contra Portugal. Mas esse cenário iria mudar em 1822. O jogo iria ter uma grande virada de mesa. Mas isso será tema para o nosso próximo episódio da parte 2, onde nós vamos ter os primeiros embates ocorridos em fevereiro de 1822, onde nós vamos ter a eleição de uma nova junta governativa, só que dessa vez uma junta que estava favorável aos interesses brasileiros, ao invés de apenas apoiar todas as ordens que vinham de lá de Portugal. Mas, por outro lado, nós vamos ter um contexto onde o general Madeira de Melo, ele que tenta se impor diante dessa junta governativa aliada aos interesses brasileiros. Enfim, muitas emoções nos aguardam e, inclusive, nós vamos ter no nosso próximo episódio a Batalha de Pirajá, a famosa Batalha de Pirajá. E nós vamos também ter a decisão importantíssima de Maria Quitéria de fazer parte da luta contra o domínio metropolitano português. Enfim, aguardo você no segundo episódio deste documentário 2 de Julho, Baianidade Guerreira. Até breve.